Substâncias químicas. A partir de agora, iniciaremos um estudo sobre as substâncias químicas, suas importâncias, características e utilidades. Aqui você visualiza a utilidade das substâncias no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a indústria produz substâncias para limpeza e higiene pessoal, para cosméticos, fabricação de perfumes, produtos de maquiagem, remédios e alimentos industrializados. Então, percebam, através dessas 4 imagens aqui, o quanto as substâncias químicas estão presentes no nosso dia a dia. Por isso, precisamos conhecê-las para melhor aproveitá-las. Olha só, eu coloquei aqui para vocês essa história aqui em quadrinho. É onde acontece um fenômeno muito comum nas substâncias. Aqui se refere à substância água, mas isso ocorre também com outras substâncias. Aqui a gente vê o cachorrinho observando um cubo de gelo. Na imagem seguinte, o cubo de gelo está líquido. Está aqui na forma líquida. No caso, derreteu. Na outra imagem, se transformou em vapor. O cubo de gelo aqui é água congelada. Aqui é água líquida. E aqui é água em forma de vapor. Então o cachorro chegou à seguinte conclusão. Ele falando com a água. Seu caso de personalidade tripla quer dizer 3, é realmente muito sério. Então, quando ele fala assim, a personalidade tripla, é porque ele está observando que a água se comportou de 3 formas diferentes. Tá certo? Então, o caso de personalidade tripla. É claro que a água não é uma pessoa, mas na natureza a água pode ser encontrada dessas 3 formas: congelada, líquida ou em forma de vapor. Gente, as outras substâncias também podem passar por esses estados físicos. Aqui a gente chama de estado sólido, aqui de estado líquido e aqui de estado gasoso. Então, não é só com a água, as outras substâncias também apresentam estado sólido, líquido e gasoso. Pessoal, na natureza, uma substância ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Mas pode ocorrer a mudança de um estado para o outro, de um estado físico para o outro. Por exemplo, o que é sólido pode se tornar líquido, o que for líquido pode se tornar gasoso, e vice-versa. Isso aumenta, ou isso ocorre, se houver aumento de temperatura ou diminuição da temperatura. Ou seja, a temperatura faz com que as substâncias mudem de um estado físico para o outro. Além da pressão também, que falaremos mais à frente. Vou utilizar como exemplo aqui a água, mas isso não ocorre apenas com a água, ocorre também com outras substâncias. Então vamos lá. Aqui a gente tem 3 cubos de gelo. Gelo é água, só que é água no estado sólido. Com o aumento de temperatura, o gelo sai do estado sólido, no caso a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Ou seja, ela derrete. Só que existe um nome especial para isso. É a palavra fusão. Quando a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido, a gente fala que ela sofreu fusão. Fusão é a passagem do estado físico sólido para o estado físico
líquido. Fusão. Vaporização ocorre também com aumento de temperatura. É quando a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, ou seja, se torna vapor. Então, vaporização. A própria palavra já mostra o que ocorre. Vaporização é quando sai do estado líquido e se transforma em vapor. Fusão e vaporização acontecem com o aumento da temperatura. Quando a matéria ou a substância sai do estado gasoso e vai para o estado líquido, ou seja, deixa de ser vapor e passa a ser líquido, então a gente chama de liquefação. A própria palavra já faz, lique de líquido. Então, a ação de se tornar líquido. Então, sai da forma de vapor e vai para o líquido, liquefação. Pode ser chamado também de condensação. A mudança do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Então, solidificação é a ação de se tornar sólido. Então, solidificação. E acontece com a diminuição de temperatura. Então, fusão e vaporização acontece com o aumento da temperatura. Liquefação e solidificação acontece com a diminuição da temperatura. Acontece também que o sólido pode passar diretamente para o gasoso, sem precisar se tornar líquido. Isso é chamado de sublimação. Pode acontecer também que o gasoso se transforme ou mude para o sólido, sem se tornar líquido. Também recebe o nome de sublimação ou ressublimação, que pode acontecer com aumento ou diminuição de temperatura também. Aqui temos o exemplo da água, mas pode ser com outras substâncias também, acontecem isso. Vaporização. Vaporização é a mudança, do estado líquido para o estado gasoso. É a ação de se tornar vapor. A vaporização acontece de duas formas. Por exemplo, ela pode ocorrer mais lenta, ou seja, de uma forma lenta, como é o caso das roupas no varal, em que a água deixa de ser líquida e se transforma em vapor lentamente. E temos a ebulição, que ocorre a vaporização mais rápida. É a vaporização rápida e que forma bolhas durante o aquecimento, como um exemplo aqui dessa panela com água fervendo. Observe a formação de bolhas. E a transformação dessa água em vapor é bem rápida, então recebe o nome de ebulição. Já aqui nas roupas é mais lenta, então recebe o nome de evaporação. Os dois são vaporização, sendo que um é lenta e o outro é rápido. O que é lento a gente chama de evaporização. O que for mais rápido, formando bolhas, é ebulição. Pessoal, para que uma substância saia do estado sólido e vá para o estado líquido, ou saia do estado líquido e vá para o estado sólido, é necessária uma temperatura específica, chamada de ponto de fusão. PF, P de ponto, F de fusão. Ponto de fusão é uma temperatura característica na qual uma determinada substância sofre fusão, ou seja, durante o aquecimento, ou solidificação, durante o esfriamento. É aquela temperatura que a substância precisa alcançar para deixar de ser sólida e se tornar líquido, e também para deixar de ser líquido e se tornar sólida. Por exemplo, aqui, se o gelo estiver com 10 graus negativo e aumentar para 6 graus negativo, ele continua sólido. 3 graus negativo vai continuar sólido. Só vai ocorrer a fusão, ou seja, a mudança do estado sólido para o líquido, quando ele atingir 0 graus Celsius.
Já a água a 20 graus, 10 graus, ela se encontra apenas fria, mais líquida. Quando ela esfriar ao ponto de chegar a 0 graus Celsius, ela vai se solidificar, ou seja, se transformar em gelo. Observe que, tanto para se tornar gelo quanto para se tornar líquido, a água precisou alcançar a temperatura de 0 graus Celsius. Esse 0 graus Celsius é a temperatura específica ou característica para que ocorra a fusão ou a solidificação. Então, a gente fala que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Por quê? Porque o 0 graus Celsius é a temperatura que a água precisa alcançar para se tornar gelo ou líquido. Ponto de fusão representado pela letra F. Gente, o 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. Cada substância vai apresentar o seu ponto de fusão, como veremos mais à frente. Olha só, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Tá certo? Ela apenas aumenta de temperatura, mas ela permanece líquida. Abaixo de 0 graus Celsius, a água se encontra sólida. Acima de 100 graus Celsius, a água vai se tornar gasosa, vai estar no estado gasoso. Então, a água líquida apenas entre 0 e 100 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Lembre-se que o 0 é o ponto de fusão. Agora iremos falar do ponto de ebulição, que é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou liquefação durante o esfriamento. Aqui a gente tem a água que foi aquecida. Digamos que ela estivesse em 10 graus Celsius, então estava líquida. Então foi aumentando a temperatura e quando ela atingir 100 graus Celsius, ela vai sofrer ebulição, ou seja, vai deixar de ser líquida para ser vapor. Continua sendo água, mas no estado gasoso. Então, esses 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Outras substâncias terão pontos de ebulições diferentes, ponto de ebulição diferente, ok? Cada substância tem o seu próprio ponto de ebulição. Isso ajuda a diferenciar uma substância de outra. Isso é bastante importante para se determinar se uma substância é diferente da outra. O ponto de ebulição ajuda a identificar determinada substância. Gente, aqui tem uma tabela mostrando o ponto de ebulição e o ponto de fusão de algumas substâncias. Na primeira coluna você tem o nome das substâncias. Na segunda coluna tem o ponto de fusão de cada substância. E na terceira coluna o ponto de ebulição de cada substância, medida em graus Celsius. O símbolo de grau aqui está errado. Esse símbolo aqui é para números ordinais. Gente, vamos começar pela água. A água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. O que isso significa? Significa que se ela estiver em uma temperatura menor do que 0, ela vai estar sólida, na forma de gelo. Se ela estiver em uma temperatura acima de 100 graus, ou seja, 101 graus, por exemplo, então ela vai ser vapor. Se ela estiver em uma temperatura entre 0 e 100, ou seja, 99, 98, 1, 2, 3, até 98, 99, então ela vai estar
líquida. Então, resumindo aqui, ó, abaixo de 0, água congelada. Acima de 100, vapor. Entre 0 e 100, líquida. Isso ocorre com as outras substâncias. Mas observe que cada substância tem o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Por exemplo, o ferro. O ponto de fusão do ferro é 1535 graus Celsius. O ponto de ebulição dele é 3.000 graus Celsius. Acima de 3.000 graus Celsius, ele se transforma em vapor. Abaixo de 1535 graus Celsius, ele vai estar sólido. E entre 1535 e 3.000, ele vai estar sólido. É assim apenas com a água e o ferro? Não, com todas as substâncias. Cada uma tem o seu próprio ponto de fusão e o seu próprio ponto de ebulição. Então, por isso que o ponto de ebulição e o ponto de fusão é bastante importante para o estudo das substâncias químicas, porque eles ajudam a identificar que determinada substância é. Por exemplo, eu encontro uma substância e eu não sei que substância é essa, mas ao aquecer ela e quando ela chega a 160 graus Celsius, então ela começa a se fundir, ou seja, a derreter. Então essa substância pode ser o cloreto de sódio? Pode ser água? Não, tem que ser o alumínio, porque é o alumínio que tem ponto de fusão igual a 660 graus Celsius. Por exemplo, uma substância que para ficar no estado de vapor só precisa de 56 graus Celsius. Eu posso dizer que essa substância é água? Não, porque a água só precisa de 100 graus Celsius para poder se transformar em vapor. Então observe o quanto é importante aí conhecermos o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias.